O Sporting então deslocou-se a Braga. Grande jogo da jornada, número 2 da BWIN, um jogo em que nós também adeptos estávamos à espera, até porque era um jogo que iria decifrar o momento da época, tanto da equipa do Carlos Carvalhal como a equipa de Ruben Amorim. Portanto, o Braga a jogar em casa tinha um peso sobre aquilo que é o fator casa, em detrimento daquilo que o Sporting poderia fazer em casa de um Braga que todos os anos espreita lugares cimeiros, tendo em vista a conquista de alguns títulos. Portanto, era e foi o jogo da jornada. O Sporting que acaba por vencer o Braga por 2-1. O Sporting, para mim, foi uma equipa mais sustentada no equilíbrio, o que acaba por vencer o jogo. Em que determina dois momentos, um momento de equilíbrio e de alguma preponderância do Sporting dentro de campo, naquilo que foi o jogo sem bola e com bola, mas há o outro segundo momento em que depois da expulsão o Braga cresce, e através das alterações e das substituições o Braga cresce e acaba por fazer o golo que reduz a margem dos 2-0 para o 2-1. Naquilo que foi o jogo, continuo a achar que o Sporting é uma equipa muito equilibrada, é uma equipa que mantém os seus comportamentos e princípios de jogo, independentemente do adversário. A estratégia pode mudar um pouco dentro das quatro linhas, se faz uma primeira fase de construção ou se não se sente confiante e confortável e pede para Adan bater a bola, mas mantém os mesmos comportamentos e princípios de jogo, independentemente do adversário que encontrar. E por outro lado o Braga mexeu para este jogo, a injetar Tormena como um terceiro central ao lado de Paulo Oliveira e Raul Silva. Portanto, declaradamente o Braga apostou nesse trio de centrais, e com uma gestão a partir dos corredores laterais, em que Fabiano no processo defensivo descia, e o próprio Galeno em alguns momentos também fazia o movimento de descida, e o Braga depois defendia também numa linha de 5 defensivamente, para ficar mais seguro naquilo que é a largura do jogo do Sporting. É sabido que o Sporting ataca também a toda a largura, com Vinagre mais à esquerda, e na direita o próprio Esgaio. São dois laterais ou dois alas que se projetam muito bem nos corredores laterais, e então uma obrigação do Braga em algumas situações formar essa linha de 5. Depois iria decifrar muito os duelos no meio campo e a forma de como as duas equipas têm as suas dinâmicas. Ou seja, o Braga com meio campo a 2 com Musrati e Fran Sérgio, e por outro lado o Sporting também no meio campo a 2 com Mateus e João Palhinha. Claro que parece-me que em muitos momentos o Braga e o Sporting apostavam em ambas as estruturas, num 3-4-3, mas depois a dinâmica é que iria usufruir uma capacidade de ter mais jogadores no corredor central, e uma das equipas a obter a tal superioridade numérica. Nisso o Sporting, na minha opinião, o conseguiu, mantendo a sua identidade. Eu vou já passar ao quadro tático para poder explicar como é que o Sporting depois teve o seu jogo em detrimento daquilo que o Braga também não conseguiu fazer, até porque eu acredito que o Sporting em grandes momentos de jogo teve um domínio naquilo que foi a bola, não descurando também o processo do Braga, mas o Braga em muitas saídas, não só para Galeno, e na procura quase de Fábio Martins para que fizesse a ligação a Abel Ruiz. Mas no jogo do Sporting e do Braga, muita cautela, muito respeito, até porque as duas equipas jogaram em campo de 60 a 70 metros, quase, em que as duas equipas tinham uma preocupação de não dar profundidade ao adversário, para que o adversário não atacasse as costas da linha defensiva, e nisso o Sporting é uma equipa mortífera. Nessa perspectiva, as duas linhas defensivas estavam um pouco mais recuadas a meio do meio campo, nessa perspectiva de que o Braga usava também Mateus para reduzir essa profundidade, e o Braga foi sempre controlando mais ou menos essa profundidade. Aqui também teve muita incidência nos duelos individuais, e isso é curioso para também determinar a qualidade intrínseca e individual de um jogador do Braga para o jogador do Sporting, mas não só, até porque também tivemos erros defensivos, e isso fez pesar muito nos golos sofridos
do Sporting Clube de Braga. Muito erros posicionais e defensivos, não só de Fabiano. Fabiano teve muito trabalho sobre Jobano que acaba por marcar o gol do Sporting, mas por outro lado alguma indisciplina em termos de zonas em relação a Galeno. Galeno, que é um jogador que está habituado a defender na linha de 5, mas com alguma indisciplina fez com que Gaio também aparecesse em momentos cruciais para o Sporting. Eu acho que alguns jogadores do Braga não funcionaram naquilo que era o objetivo de Carlos Carvalhal. Acho que Piazon teve uns furos muito abaixo daquilo que pode produzir. Sentiu-se a falta e a grande necessidade de Ricardo Horta no corredor central, porque é jogador diferente de Fábio Martins. Fábio Martins procura muita bola, Ricardo Horta procura muito o espaço, e isso é importante para a organização ofensiva do Braga. E nesses momentos em que faltou o posicionamento dos jogadores do corredor central, em muitas situações Musrati a fazer a cobertura ao Francérgio, mas notava-se que Francérgio tinha muito espaço para os jogadores do Sporting. No quadro tático e nesta perspectiva que o Braga optava por uma linha de 3 em que projetava Galeno e Fabiano, ficando Piazon depois um pouquinho mais à direita, mas havia sempre para dentro, e notou-se alguma falta de Piazon mesmo no corredor central, até porque do lado esquerdo há um desequilíbrio em termos de jogadores, mas era Fábio Martins que depois procurava muito o lado esquerdo para compensar essa necessidade, e depois com Musrati, Francérgio, Piazon, Galeno, Fábio Martins e Abel Ruiz. Por sua parte do Sporting, os três centrais Habitué, Fedal, Coates e Inácio, depois Palhinha com Mateus também está num bom momento. Não fez hoje o melhor jogo desta temporada, mas é importante no arrastamento, no queimar linhas, e obrigar o Braga a bascular para um dos lados, e Mateus tem essa facilidade. Com Giovane, Pote e Paulinho. Nas laterais então Vinagre e Porro. Aquilo que eu estava a tentar decifrar ao momento em que as duas equipas jogavam praticamente com uma linha a 60 metros, o que decifrava muito o cuidado naquilo que era a projeção atrás das costas da linha defensiva, numa perspectiva que os extremos jogavam dentro, com o Paulinho muito encostado à linha defensiva, com os dois médios, e claramente o Sporting depois projetava a linha a meio campo. Nós não tínhamos uma linha tão subida assim, e então numa primeira fase notou-se essa preocupação entre a linha defensiva e o próprio guarda-redes. Mateus, o guarda-redes do Braga, jogou sempre numa posição muito avançada. Jogou muito avançado a Mateus para reduzir essa tal profundidade, e depois iria incidir muito naquilo que as equipas iriam fazendo, não nos corredores laterais, porque aí era declaradamente uma guerra com a dinâmica de Giovane, Vinagre para Piazon, e que foi curto, e Fabiano. Portanto, aqui o Sporting claramente no corredor do lado esquerdo conseguia sempre, ou quase sempre, o seu objetivo. No lado direito não, no lado direito parecia que havia mais um equilíbrio, até porque Pote também não apareceu, à exceção do golo, não teve aqueles momentos de desequilíbrios que o Sporting costuma ter, apesar que fez um bom golo. Mas o grande trunfo destas duas estruturas, a meu ver, era a forma de como as duas equipas tentavam povoar o corredor central à procura ou de um jogo entre linhas para desequilibrar e depois entrar no seu processo mais ofensivo. Isto parece um bocado confuso, mas colocando aqui o Abel Ruiz, colocando aqui o Fábio Martins, como os Ratti e Francérgio, parece que esta zona está controlada, até porque em algumas situações o Fábio até encostava muito no Palhinha, em algumas situações, mas depois havia a obrigação que quando o Braga defendia numa linha de 5, obrigava que Musrati e Francérgio ficassem no meio, o Piazon tentasse descer, e alguma preocupação de Fábio Martins a fechar o corredor mais à esquerda, fazendo um 5-4-1. Mas o Sporting a ter bola conseguia encontrar essa forma desse desbloqueamento. Até porque Giovane, numa situação mais à esquerda e de Pote mais à direita, havia sempre Paulinho, e vocês sabem que Paulinho é um jogador que desce muito através do corredor e que vai depois dificultar muito tanto as investidas de Musrati como
de Fran Sérgio, e nessa perspectiva o Sporting conseguia sempre ter esse tal jogo positivo, o que muitas vezes obrigava Musrati a descer a linha e parecia que Fran Sérgio era curto, dado a inexistência muitas vezes de Piazon. Considero que foi um jogador quase a menos nesta equipa do Braga. Na perspectiva que eu acho que Fábio Martins também nunca se enquadrou nas rotinas que Ricardo Horta já tem. Qual é o momento em que Fábio Martins tem que pressionar o trio defensivo do Sporting? Quando é que Fábio Martins tem que fechar o espaço onde aparece Palhinha? Ou quando é que Fábio Martins tem que fechar o espaço mais à esquerda? E aí eu acho que o Braga teve e continua a ter grandes dificuldades frente ao Sporting. Parece que é pé frio, Carlos Carvalhal não consegue ganhar a este Sporting, e por outro lado um Sporting forte. A grande diferença também deste Sporting, quando a equipa tinha bola, é que o Sporting, quando chegava ao último terço do Braga, conseguia injetar sempre muitos jogadores. Estamos a falar na perspectiva de Gaio aparecer na zona, de Pote, de Giovane, de Paulinho, e ainda conseguia fazer com que Mateus Nunes subisse no seu corredor, e ao contrário não sentia isso. Ao contrário, sentia que o Braga, quando tinha bola e quando tentava invadir o último terço da equipa do Sporting, atacava com poucos homens. Fabiano não faz, ao momento, não consegue fazer o trabalho que Gaio fazia ano passado. O Braga perde Gaio, mas não consegue superar a ausência de Gaio, e Fabiano era curto nas investidas no ataque e se calhar alguma contenção por parte de Carlos Carvalhal. O único jogador que aparecia era Galeno, e em muitas situações quase 1 para 1, com Abel e depois com o Fábio Martins. Demorava muito tempo Fran Sérgio a chegar no apoio, e Piazon parecia um jogador muito perdido dentro de campo. Uma situação curta para o Braga, e para o lado do Sporting uma situação mais preenchida, baseado na identidade e nos comportamentos e princípios de jogo do treinador Ruben Amorim. Daí eu consigo decifrar que o Sporting foi mais forte, mas não é no jogo com bola. O Sporting foi mais forte no equilíbrio daquilo que é o objetivo do atacar a baliza do adversário e defender a sua baliza, portanto o equilíbrio com e sem bola, em que depois se desequilibrou no momento em que Mateus é expulso. Até porque, comparando a organização ofensiva e defensiva, é um momento que o Sporting também sofre o golo. E ao sofrer o golo, temos que falar sobre essa tal organização defensiva que falhou nesse momento. Ou seja, o Sporting deixa de ter o equilíbrio, ou deixa de ser equilibrado, quando Mateus é expulso. Estou a dizer, acho que é o Mateus Reis, certo? Mateus Reis. Nessa perspectiva, o Braga mexeu, e muito bem. Portanto, o Braga mexe saudo o regresso do Yuri Medeiros. O Yuri foi fundamental para aquilo que o Braga depois construiu no último terço. É um jogador diferenciado e que mostrou em menos tempo mais do que aquilo que Piazon mostrou durante quase toda a partida. Apostou também no Mário Gonzalez, 2 avançados mais fixos na frente, para também fixar muito a linha 3 da equipa do Sporting, e depois com o menino, com o Roger, com o Rui Fonte, e o próprio André Horta foi um jogador muito importante no corredor central. Eu acho que o desequilíbrio partiu quando o Sporting ficou com menos um jogador, o que depois, e acho eu que a equipa do Sporting abusou muito no descer das linhas. Acaba por sofrer o golo, mas acaba por conquistar os 3 pontos em Braga, num recinto muito difícil, mas acho que o Sporting foi superior, mereceu a vitória, e o Braga e Carlos Carvalhal têm muita coisa a estudar, a ver, a corrigir, porque pela informação que eu tive aqui no chat, nós estamos na Twitch, todos os dias às 8h30 estamos aqui na Twitch a analisar os jogos. Pela informação que eu tive no chat, o Sporting, ou o Carlos Carvalhal, nos últimos 5 jogos com o Sporting, não teve qualquer vitória. Muita coisa a pensar, mas o futebol também obriga a isso, a que hajam muitas questões, porque só assim é que podemos evoluir.